Estamos de volta hoje com a nossa aula. Estou trazendo um texto muito legal para vocês. É um texto relacionado à história do Brasil, né? Como vocês já passaram pelo terceiro, pelo quarto, agora estão no quinto, vocês já ouviram falar, né, que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Mas esse texto que nós vamos falar aprender um pouco hoje da nossa história. Não é propriamente a nossa história, mas é a história, né, da vinda da família real portuguesa e a independência do Brasil. Como foi? Por que essa família real, né, que nessa época era rei, Portugal era rei, muitos outros países era rei. E aqui no Brasil também, quando eles chegaram, também o nosso país não era democracia como é hoje, era reinado, certo? Então vamos conhecer um pouco, ler esse texto. Vou aqui ler para vocês primeiro o título do texto, tá, gente? Como eu já falei para vocês, título. Todo texto tem um título, tá? E o título desse nosso texto de hoje é A Vinda da Família Real Portuguesa e a Independência do Brasil. Vocês sabem que eu também já falei para vocês, não sei se vocês lembram, nesses poucos dias que nós estamos estudando, que existe vários gêneros textual, certo? Então, existe música, existe contos, histórias em quadrinhos, existe piadas, carta, e-mail, vários tipos de texto. E esse nosso tipo de texto, ele é um tipo textual chamado informativo. Por que ele é informativo? Não é um gênero, é um tipo, tá? Ele é informativo porque ele traz alguma informação importante para o leitor. Então, é um tipo textual informativo, certo? Aqui não é uma narração, porque não tem personagem, como eu já falei para vocês, tá? Não é uma história inventada, tá bom? Essa história aqui realmente aconteceu, mesmo que essa história não está sendo contada como exatamente aconteceu, mas é um fato, tá? É um fato, aconteceu realmente o assunto desse texto. Não é porque vocês sabem que conto é algo que as pessoas criam e escrevem, né? Mas isso aqui alguém escreveu esse texto, tá? Para nos dar uma informação, né? E esse texto ele está descrevendo, nos contando como foi a chegada dessa família real aqui no Brasil, né? Por que ele é chamada a família real? Porque era uma família com reis, tinha reis, rainhas, princesas, tá certo? Então vamos lá. Esse texto, gente, é tão maravilhoso que vocês vão adorar, certo? Com certeza. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Começar e vocês me acompanham nessa leitura. Depois que vocês terminarem de assistir a aula, vocês vão fazer a leitura individual, que essa nossa leitura agora é uma leitura coletiva, que a professora está lendo e vocês estão acompanhando a leitura. Mas vocês vão fazer uma leitura individual, ok? Para vocês entenderem bastante. Como foi que essas pessoas vieram, né? Vamos dizer por que foi. Qual foi o motivo que trouxe essas pessoas aqui, tá? É como eu disse a vocês, aqui é o título, né? A vinda da família real. Agora nós vamos saber como foi essa vinda. Essa vinda deles, como eles vieram, por que vieram, é o assunto do texto, tá? Título é uma coisa, assunto é outra coisa. Agora vamos ver o assunto, tá? De que está falando aqui. O assunto é de que o texto fala, ok? Vamos lá. Os reis portugueses sempre governavam o Brasil à distância. Até o século XIX, eu acho que vocês já estudaram no passado o algarismo romano, né? X e X é século XIX.
O X é 10 e o IX é 9, tá, gente? Mas aí a professora Manuela, que é a professora de matemática, vai ensinar mais de outra vez a vocês esses números que a gente chama de números romanos, ok? São os algarismos romanos. Vamos lá. Os reis portugueses sempre governavam o Brasil à distância. Até o século XIX, eles nunca tinham visitado a colônia. Aqui o Brasil não era chamado país, não, viu, gente? Era chamado de colônia. Em 1808, veja aqui, ó, em 1808, alguns acontecimentos ocorridos na Europa mudaram essa situação. Eles vieram para o Brasil e voltaram. Depois que eles vieram e ficaram residindo, morando aqui no Brasil, tá certo? Em 1804, Napoleão Bonaparte, isso aqui vocês vão estudar esse senhor aqui quando vocês estiverem mais adiantados, no sexto, no sétimo, no oitavo, tá? Tornou-se imperador da França. Olha aí, já começou a explicar por que a família real veio para o Brasil. Pelo fato de Napoleão Bonaparte ter se tornado rei da França, ele tinha a ambição de formar um império, o rei Bonaparte, né? Que se estenderia por todo o mundo. Olha como esse homem era ambicioso, gente. Ele queria mandar no mundo todo, certo? Só que ele queria começar a conquista dele na Europa, porque Portugal é Europa, tá certo? Para isso, Napoleão precisava vencer a Inglaterra, tá? A mais rica nação do mundo. A mais rica nação do mundo, gente, nessa época era a Inglaterra. Aí o Bonaparte cresceu os olhão, querendo aumentar a riqueza dele, né? Então, Napoleão tinha um plano para destruir os ingleses. O que foi que Napoleão fez? Proibir todos os países da Europa de vender e comprar mercadoria dos comerciantes daquele país, certo? O país que desobedecesse à ordem seria invadido pelas tropas francesas. Olha só a nossa história do Brasil, como ele faz parte da história do mundo, né, gente? Então, como ele proibiu que os países vendessem e comprassem mercadorias, o que aconteceu? Ele ia invadir caso os países se desobedecessem às ordens dele, tá? Então, essa proibição prejudicaria o poder da Inglaterra, que vivia de um intenso comércio com os países da Europa e as colônias, tá? Portugal, gente, é um país europeu, tá bom? Isso aqui não é nada difícil para vocês, porque isso aqui é matéria do 5º ano, tá bem? Não se preocupe que a professora está dando tudo, está ensinando para vocês tudo que vocês teriam que estudar na sala de aula, ok, gente? Aí, quando foi em 1806, o imperador francês decretou um bloqueio, né, no continente. O continente, gente, é o mar, tá? Ou seja, a partir daquela data, todos os portos da Europa não podiam receber mercadorias e navios ingleses. Olha só, ele proibiu até os navios andarem no mar, tá? Portugal, olha só, agora começa a história porque que a família real veio para o Brasil. Portugal não queria quebrar suas ligações comerciais com a Inglaterra, tá certo? Porque a briga não era contra Portugal. A confusão era entre o país da Inglaterra. Só que o Portugal, eles compravam e vendiam mercadoria na Inglaterra, ok? Aí o Portugal, ele desobedeceu a ordem do Napoleão e continuou comprando os produtos ingleses, tá? Isto é, não obedeceu às ordens de Napoleão. A resposta do Napoleão foi rápida. Ele decidiu invadir Portugal, porque ele não disse que o país da Europa que não atendesse à ordem dele, ele invadiria, né?
Então, Portugal não quis acordo e continuou desobedecendo as ordens de Napoleão Bonaparte. E terminou comprando, continuou comprando os produtos dos países da Europa, tá? Aí o que aconteceu? Para escapar das tropas de Napoleão, a família real e toda a sua corte, isto é, a nobreza que ocupava os altos cargos políticos, decidiram embarcar às pressas para o Brasil. Eles vieram se esconder aqui no Brasil, fugindo de Napoleão, tá? As embarcações portuguesas chegaram ao Brasil em janeiro de 1808. Vieram correndo porque desobedeceram a ordem, tá? Dom João, que era o rei, tá? Desembarcou, quer dizer, os navios pararam lá na cidade de Salvador, na Bahia, tá, gente? Onde permaneceu por algum tempo antes de continuar até o Rio de Janeiro. Depois dele ter passado um bom tempo lá em Salvador, ele foi para o Rio de Janeiro. E lá ele fixou residência, tá? Até o dia que eles foram embora outra vez, tá? Por outra parte da nobreza já havia seguido para aquela cidade. Tão logo chegou a Salvador, Dom João tomou uma medida muito importante. Assinou um decreto mandando abrir os portos da colônia. Ó, as colônias não estavam tudo fechadas por ordem do Bonaparte? Pois Dom João, quando chegou no Brasil, ele mandou abrir. Ele decretou que todos os portos deveriam abrir, né? Para as nações aliadas de Portugal. Dessa forma, permitiu que todas as nações aliadas de Portugal vendessem diretamente seus produtos ao Brasil e comprassem os produtos brasileiros sem intermediário. Já no Rio de Janeiro, o príncipe Dom João, tá, tomou uma série de providências para tomar a cidade adequada e servir de sede para todo o Império Português. Rio de Janeiro era a sede do Império, ok, gente? Foram criadas várias instituições, como o Banco do Brasil, que hoje todo mundo conhece o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, que vocês não conhecem, a Biblioteca Real, as escolas do ensino superior, foi que aí começou as faculdades, tá certo? Em 1815, com o fim do domínio de Napoleão Bonaparte sobre a Europa, Dom João determinou que o Brasil não era mais colônia. Dom João determinou que o Brasil deixaria de ser uma colônia, elevando-se a Reino Unido a Portugal, certo? O Brasil passou a ter reis, ok? Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi nomeado rei de Portugal, a mãe dele que tinha ficado lá em Portugal, né? E do Brasil, com a morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi nomeado rei de Portugal e do Brasil. Brasil passou a ter reis. Ele recebeu o título de Dom João VI. Vocês, no quinto ano, a gente estuda todos esses assuntos, tá? Essa situação, de um lado, era vantagem para a antiga colônia, que o Brasil já não se chamava mais colônia, tá? Ele já tinha mudado. Que já receberam várias mudanças com transferência da corte portuguesa. De outro, era uma maneira de conter a ambição do Brasil e se tornar independente do domínio português, certo? O Brasil, nós brasileiros pertencíamos a Portugal, tá? Com essa mudança, as capitanias passaram a ser chamadas de província. Hoje, os nossos estados, que nós chamamos São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, eles não eram chamados de estado nessa época, eles eram chamados de províncias. Em 1821, Dom João voltou para Portugal. Ele foi embora, 1821. Ele chegou em 1808 e foi embora com 1821, voltou para Portugal, pretendendo garantir o trono da Europa, já que os portugueses estavam revoltados com o abandono do rei durante a Guerra Napoleônica. Ele abandonou o país dele, Portugal, que ele era o rei de lá, né? Pegou a família real todinha e veio para cá.
certo? Ao se despedir, ele entregou a chefia do governo brasileiro ao seu filho, Dom Pedro, certo? Olha como essa história é muito legal, né, gente? Quantas coisas a gente não aprende através dos livros? Porque ler é isso, é você conhecer, é você viajar através da leitura. Eu amei essa leitura, eu acho que vocês vão amar também, certo? Ah, você deve dizer assim, é muito difícil o que a professora está ensinando, não é não, viu, gente? Essa matéria é do 5º ano. Aqui é um texto como qualquer outro, tá certo? É um texto como qualquer outro, só que esse texto ele tem um grande objetivo, que é nos ensinar alguma coisa, ensinar como foi um pouquinho da nossa história do Brasil, né? Então aqui tem a atividade que vocês vão responder à medida que vocês lerem o texto, tá certo? Essa atividade tem que ser feita no caderno, tá? Não deve copiar só as respostas no caderno, tem que copiar as perguntas e a resposta. O texto não precisa. Vocês vão apenas ler o texto, ok? Então, vamos ficando por aqui com essa aula, tá? Agora, a próxima aula vai ser até 11 horas, vai ser quando eu tô com a professora Manuela, ok, gente? Mas eu não poderia deixar de introduzir essa história para vocês, contar essa história tão maravilhosa, tá bom? Tchau, beijão para todos.